Graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um Holycast, podcast da Geração Holy. E eu sou a Priscila, estamos aqui vou deixar meus colegas também se apresentarem para daqui a pouco a gente desenrolar mais um episódio dessa nossa série que tá extraordinária, viu? Graça e paz, eu sou o Fred. Como a Pri falou, vamos dar continuidade, né, nessa série que está sendo muito edificante para a gente. E creio que você também vai sair edificado com essas palavras que a gente vai usar hoje, vai falar, né? E vamos compartilhar com vocês. Graça e paz, meu nome é Luara e, como meus irmãos falaram, é a continuidade da nossa série de Sermão do Monte. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e te convido a ficar até o final, que o Senhor vai falar grandemente através desse tema. E nós estamos na reta final dessa série, né? Tivemos episódios aí extraordinários com temas incríveis, porque na Bíblia tudo é incrível, né? Então, Sim. assim, qualquer tema que a gente coloca referente, qualquer tema que a gente traz referente ao que tem na Bíblia é extraordinário, né? E nós sabemos que nunca volta vazio, né? Toda palavra proferida, tudo que a gente falar aqui não vai voltar vazio, né? Porque primeiramente nós somos edificados pelo que nós estamos aprendendo aqui, né? A gente recebe downloads ao vivo, né? Aqui do céu, né? O Espírito Santo vem conduzindo também aqui ideias, vem dando downloads para que a gente consiga desenrolar e aprender. Né? E você que não assistiu nenhum episódio ainda, você não sabe do que a gente está falando, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. Né? Teve outros episódios dessa série lá para trás, então você pode dar uma olhada aí no nosso canal do YouTube, você vai ver os outros episódios, assiste, porque eu tenho certeza que você vai ser super edificado. E hoje nós vamos falar sobre felizes aqueles que, bem-aventurados os pacificadores. Eu acho que eu acho que é bem mais leve esse, né? Eu não sei, será? Eu acho confrontador. Tu acha? Eu acho. Bom, aí, olha aí, ó, já começamos. Olha só, por quê? Eu tava aqui antes da gente começar, eu tava pensando, cara, para quem tem temperamentos coléricos, esse é um tema extremamente desafiador. Para quem tem essa. Teu temperamento é colérico, Lara? Não, mas eu acho que tem uns 10% ali. É? Acho que até uns 10%. Acho que eu não tenho. Claro que eu tenho uns, assim, o melancólico. Eu tenho praticamente 90%. Acho que 5% no colérico, um pouco no sanguíneo, um pouco ali. Tá bem, né? Um pouquinho ali de cada. Mas olha só, para quem é colérico, né, deve ser mais desafiador, os pacificadores. Porque assim, vamos lá, qual é a referência? Mateus 5:9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E olha só, eu já tava pensando, cara, para quem é fleumático, que é fleumático, né, Fred? Um pouco. Para quem é mais tranquilão, melancólico, ser pacificador não é tão desafiador. Agora, para quem é colérico e sanguíneo, né? Sanguíneo agitado e tudo. O sanguíneo é aquele famoso. Eu sou cearense, né? O cearense fala assim: eita, tu vai deixar. Ei, né? O sanguíneo faz isso, não deixa o fogo acabar, não. Bota mais pilha pro negócio ficar, né? Mais pilha pra ficar pior. E para quem é colérico, tem que se deixar ser transformado mesmo, conduzido mesmo pelo Espírito Santo, porque ser pacificador, quando algo assim é ardente, latente em você, você vê um negócio assim, você vai para cima, né? Ele também está muito ligado à questão da sede de justiça também, porque você vai ter que equilibrar isso, né? Mas aí, eu quero saber das anotações de vocês, bora desenrolar. De juntar com o que a gente falou no último, né, do anterior, que é os puros de coração. Os puros de coração. Se você não tiver ali, você já vai ficar com raiva, já vai explodir, né? E às vezes, muitas das vezes, eu me deparo com esse tipo de situação. Como eu falei no último, né, foi desafiador para mim. Esse também é um pouco desafiador, porque às vezes eu consigo ser pacífico e às vezes não. Muitas das vezes e até na Lu fala, nossa, hoje está gentil no trânsito, o buzino, a pessoa passar, às vezes não vai passar não, já vou acelerando. Então, assim, muitas das vezes eu me deparo com esse tipo de situação.
E aí junta com o que a gente falou no episódio anterior. E se você não tiver puro de coração, se você não for pacífico ali, você vai ver uma vida meio truncada, né? Isso é real, ser pacificadores. Meu Deus do céu. Vou tentar com as duas crianças, vamos dar um exemplo, você vai em casa com duas crianças brigando, você tem que ser pacífico, tem que ensinar, olha, vamos lá. Ixi, isso aí eu perco, não consigo nessa hora ser pacificadora não, porque sobe, né? Como é aquela questão que vem muito do... Tem situações que a gente precisa realmente, sabe, consciente, pedir um direcionamento do Espírito Santo, porque senão a gente acaba explodindo e não manifestando o reino de Deus naquela situação, naquele local. Para mim, é um tema que para mim não é tão desafiador, é mais agradável. Por mais que em situações do cotidiano, né, família e tudo, são pontuais, mas para mim, pelo meu temperamento, por eu ser melancólica, e sanguínea, mas eu sou mais melancólica, eu não tenho dificuldade. Na verdade, eu fujo de conflitos. E quando eu vejo uma situação que está muito ruim, eu vou lá e tento intermediar para poder, né, a situação ficar um pouco melhor. Mas, assim, ser o tempo todo consciente, fazer isso o tempo todo, isso daí que é o desafiador, né? Sim. Você gerenciar conflitos. E essa é uma habilidade que a gente precisa adquirir em gerenciar conflitos, porque é uma forma que o reino se manifesta. Sim. Né? Jesus, ele... E como você fala, né? É gerenciar, né? A gente administrar isso. Jesus é o nosso exemplo, mas muitas das vezes a gente esquece que Jesus é o nosso exemplo e a gente acaba não administrando como você falou, né? Muitas das vezes a gente é explosivo, né? E como você falou, às vezes eu me deparo muito com esse tipo de situação. E aí é isso que é mais o desafiador, né? De a gente ser realmente igual a Jesus, porque ele nos ensina e nos deixa uma referência e muitas das vezes a gente esquece esse tipo de referência que ele nos deixou. E a gente tem que estar o tempo todo consciente disso, não é verdade? Empurrar com a barriga, né? Isso, empurrar com a barriga. Porque a paz, ela não é aquela paz de... Eu tava até lendo, e ele fala assim, não é a paz do cemitério. E, gente, como isso faz sentido, né? Aquela paz que não, você vê que é a paz. Não é isso. É você resolver. Não é chegar de qualquer jeito. Chegar com uma forma de... Nossa, eu resolvi isso aqui. Tá no consenso. Ali é a paz dele. Porque não tem como você resolver algo na vida aí. Porque o Senhor não é movido por barulho. É você sentar, resolver aquele conflito que você está tendo com um irmão, com um familiar. Isso. Então, a paz é dessa forma. Você ser filho de Deus, para você poder resolver os seus conflitos. Genuinamente, de verdade, com transparência. Que eu não acredito nessa forma. E uma paz não quero para ser muitas das vezes eu procurei uma paz que eu não estava certo. Não, aqui é porque assim, eu gosto de ser calmo, ter domínio próprio, ter mansidão, eu acho que é melhor que não, é você resolver aquilo. Muito forte. E aí já a primeira chave, paz de cemitério, né? Uma paz que tá morta, né? Uma paz ali que você tá se refugiando, dali para frente não vai evoluir nada, né? Paz de cemitério é, bem dizer, uma paz morta. Muito forte essa chave aí, Luara. Isso aí eu já vou até pegar para mim, porque isso é uma anotação, porque muitas das vezes a gente
igual você falou, vou ficar quietinho no meu canto, refugiado ali, mas só vai servir para aquele momento e para você. Mas a paz que a gente está falando, pacificador, é que a gente saber amenizar e transmitir para aquela outra pessoa, né? Que realmente o que tem em nós é maior do que eles estão passando. Ou seja, a paz não vamos só recapitular, porque lento, peraí, que tô, né? Tô encaixando aqui. A paz de cemitério, só para recapitular, é a paz que não traz paz. É só o silêncio e a ausência do barulho, né? Sim. E você não resolve os conflitos. Você acha que vai resolver de Certo. paz morre. Você fala que a pessoa está achando que resolveu. Você está se sabotando. Certo, olha que forte. Ao invés de se resolver logo, vamos logo resolver isso, mais que todo, tem momentos que tem com ele, de resolver um conflito com alguém, então com nós mesmos, primeiramente. Porque quando a gente vai passar algo paz, você mesmo não tem paz. E a verdade você tem paz. Você tem paz para ser passado. Entendi. A paz, pra mim, ela tem cheiro. Você pede alguém, igual quando fala pra alguém que é super calmo, sei lá, você fica tipo, é tão bom pra aquela pessoa. Uma paz, ela vai transmitir. A energia, você sente uma energia. Você gosta de papel daquela pessoa. E quando você é agoniado, aquilo parece que vai te puxando, você vai. Não negligenciar tudo. Eu não sei se a palavra é parafrasear. Não sei se é isso, mas é que nem a oração. É orar, mais ação, né? É parafrasear que chama isso? Esse tipo de... Então, pacificador, né? Pacifica a dor. Você tira, você ajuda a tirar a dor do outro, daquela situação, né? Pacificador. Pacificador, ele vai gerenciar aquele momento para tirar a dor, tirar o conflito, tirar a confusão daquela situação, tirar o falso, aquele engano de que essa... Não, em casamento acontece muito isso, né? Você não quer brigar. Então você faz o quê? Silencia, atrás da paz do cemitério para dentro. E acaba morrendo o quê? Acaba morrendo a intimidade, acaba morrendo a comunicação. Então aquela paz de cemitério, né? Eu tô entendendo agora, tipo aquela né? trégua. Vamos dar uma trégua aqui. Aham. Mas Então muito não resolve não nada, resolve. só coloca debaixo do tapete, não. E nós, como seres humanos, como filhos de Deus, como pacificadores, a gente precisa adquirir essa habilidade, né? De pacificar. Então, se antes que você não conhecia Cristo, você fugia de briga, de confusão, de DRs, né? No relacionamento, você fugia disso. Peraí, você agora é uma nova criatura, nasceu de novo, né? Você agora precisa o que entender que é importante pacificar. Pacificar o relacionamento, pacificar, né? Os nossos relacionamentos. Isso é difícil e forte. Eu vou só continuar assim pra gente terminar essa parte. Que eu tava pesquisando e lá fala assim que o ponto eu achei muito verdade, que é algo que a gente está tendo muita ministração sobre isso. Estamos buscando estar em unidade, a verdadeira unidade. E aqui fala assim que não há unidade fora da verdade. A paz com todos e a santificação precisam andar juntas. O ecumenismo é uma falácia. Não temos nenhuma ordem de Cristo para buscarmos a união sem pureza. Sem pureza. Pureza de doutrina e de conduta. Uma união barata produz uma evangelização barata. Esses são atalhos proibidos que transformam o evangelista num mercador fraudulento. Cara, é tantos pontos que a gente, abrange muita coisa, paz. É purificação, pra gente poder estar limpo, pra gente passar aquilo. E estar em unidade. Porque não adianta a gente só estar ali quieto na nossa, mas a gente tem que passar isso para outras pessoas que têm dificuldade, que gostam muito de ser briguento. Se você tem paz, se você é calmo,
Passe para outra pessoa, ensine outras pessoas. Às vezes não é nem falando, é com suas atitudes. Fala mais do que falando, né? É verdade. Então, podemos dizer que uma pessoa, um pacificador, uma pessoa pacífica, ela também tem que entender os dois lados, né? E também conhecer, né? Para poder... Empatia, né? Sim. Se colocar no lugar do outro. Praticar a escuta ativa, né? Você precisa escutar ativamente, você precisa entender os dois lados, né? Porque às vezes entra no ouvido e sai no outro, só quer defender um, né? Então precisa praticar a escuta ativa, né? Ou seja, nós precisamos ser construtores de ambientes saudáveis. Ou seja, se Deus ele nos deu essa orientação, né? Felizes aqueles que são pacificadores, então a gente tem que buscar edificar os ambientes, construir ambientes pacificadores, né? Então, isso daí nós temos que construir, né, com muita consciência. Como eu falei, a questão do temperamento, né? Às vezes a questão do temperamento, ele dificulta muito. Mas quando a gente tem o conhecimento sobre o temperamento, sobre o direcionamento que Jesus Cristo nos deu, então a gente consegue, quer dizer, dá para desenrolar alguma coisinha ali. Conseguir é outra história, né? Conseguir é outros 500. Era como os discípulos faziam com Jesus. Chegar, ai Jesus, aquele cara lá fulano fez isso. Aí Jesus ia lá, dar um tapa nele, tipo assim, mas não é assim. Aí, na Bíblia fala muito isso, eu vejo muito em Mateus, quando ele chega, no livro de Mateus. Eles bravos, os discípulos chegam, principalmente Pedro, o agoniado, o briguento. Poxa Deus, fizeram isso. Poxa Jesus, fizeram isso. E Jesus ia lá com toda calma. Explicava, então falava em parábola. Gente, é isso. Isso aí. Isso é verdade. Agora, assim, a gente ter essa consciência de que nós precisamos desenvolver a paz, nós precisamos construir a paz, a gente precisa também ter o quê? Aquilo que acho que quase todos, se não todos os episódios a gente fala, colocar em oração. Precisa colocar em oração, porque a gente precisa levar os nossos sentimentos à cruz, o nosso temperamento à cruz. A nossa falta de entendimento de uma situação precisa ser levada à cruz. Tem situações que a gente não. A gente se embanana, se embaraça, entrando em situações por falta de conhecimento, né? E acaba acontecendo discórdia, briga, né? Então, esses momentos que a gente também não sabe, a gente tem que levar em oração, né? Para Jesus, para pedir direcionamento do pacificador geral, né? Que ele que traz isso, né? Eu acredito muito assim, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não entende muito. Muitas das vezes a gente lê e lê correndo. O que é ler correndo? Só tá lendo ali, mas às vezes não para entender o que a leitura está dizendo. E eu acredito que quanto mais você adquire conhecimento na Bíblia, quanto mais você lê, igual a gente falou nos episódios, e a gente sempre fala que é pagar o preço, é orar. A Luala já deu testemunho de oração, você, eu acho que no momento certo, o Senhor vai falar o que a gente deve usar naquela situação. Porque muitas das vezes a gente se depara com situação que a gente consegue ser pacífico, consegue resolver, e quando a gente termina de fazer, a gente fala, cara, como que eu consegui fazer isso? E então eu acredito que essa capacitação a gente só vai conseguir e adquirir lendo a Bíblia e orando, né? E indo pro joelho mesmo. Porque assim, como a Luara, tem uma parte que a Luara falou assim, de sentir a energia, né? Então, quanto mais a gente ora, lê, mais a gente vai se alimentando daquilo, do ensinamento de Deus, né? Ensinamento do alto. E aí a gente acaba se tornando pessoas que transmite energia, né? Boa e agradável para atrair pessoas. As pessoas vão dizer, poxa, Fred mudou, a Luara mudou, né? Poxa, fulano era nossa, vivia brigando, era uma pessoa extremamente explosiva, olha só
Alguma coisa aconteceu. E olha como o reino de Deus ele se manifesta, né? Quando a gente se permite ser usado por Deus e quando a gente começa a praticar o que Ele nos orienta. Seja um pacificador porque vocês serão meus filhos. Então, ser pacificador, ou seja, você ser filho de Deus, um dos pré-requisitos é você ser pacificador. A gente precisa trazer esse entendimento e bater muito nessa tecla, porque hoje em dia, no mundo que está extremamente caótico, essa é a palavra, um mundo que está extremamente violento, agressivo, muitos bullies, né? Muitas divergências de pensamento até mesmo dentro da igreja. Então, Jesus está nos instruindo, né? Vocês, os que são pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Então, a Bíblia também fala, as minhas referências, fazer que nem como é que é, Espírito Santo? Um ponto aqui, na Bíblia fala, ai daqueles que faz contenda entre os irmãos. Isso daí, acho que é a sétima coisa que o Senhor detesta, Ele abomina. É quando alguém faz fofoca, faz intriga entre os irmãos. Né? Então, Deus ele é muito coerente no que Ele fala, né? Você é pacificador, você será chamado meu filho. Agora, se você traz contenda e briga entre os irmãos, isso daí eu abomino, eu detesto. Ou seja, né, ele é muito coerente. São coisas. Quem é pacificador, quem não é, opa, peraí, não, eu abomino, isso daí eu detesto. Então, assim, a juventude hoje precisa estar. A juventude de 0 a 100 anos, porque a gente está falando de temperamento, a gente está falando de comportamento. Se a gente não aplica isso na escola, né, no trabalho. Aquele chefe que é assim, filho assim, é filho de Deus, né? Aquele chefe que é filho de Deus, mas que dificulta nosso dia, né? De alguma forma aquela pessoa não está bem e a gente consegue perceber pelas atitudes da pessoa, a gente tem um desafio o quê? De trazer essa pessoa para paz de Cristo, ou seja, a gente precisa, ali é um desafio de quê? De colocar a paz que está dentro de nós, né? Que Cristo nos dá e trazer para o ambiente de trabalho, né? Trazer para o ambiente escolar, faculdade, família. Um filho de Deus, ele está antenado ao ambiente que ele está. Bom, pelo menos ele deveria, né? Sim. Isso é interessante porque quando a gente fala isso, e a gente só vai ver quando a gente chegar, né, na eternidade. E quem vai nos qualificar é Deus. Só que trazendo hoje essa paz, né, e trazendo para o nosso dia a dia, muitas das vezes a pessoa vai falar, rapaz, esse cara é crente mesmo, entendeu? Então, às vezes, o nosso comportamento vai nos denunciar para outras pessoas. Como? Ainda fala que é crente. Olha, tá vendo aí, fazendo aí contenda, tá vendo isso aí, e como tu falou, né, no nossa geografia do trabalho, na escola, faculdade, ó, tá vendo aí? Não, e é crente. Eu escuto muito isso, tem pessoas que a gente fala na igreja que é o crente 007, eu falo, cara, aí esse cara é crente? Não, ele é crente, pô, eu falei, mano, será que é mesmo? Fica aí, tá errado isso aí, ó. Não, mas é porque ele é tranquilo, não sei o que. Aí entra na paz cemitério. Falei, mano, isso aí não é a tranquilidade que eu conheço, não. Então, assim, muitas das vezes o nosso jeito, a forma de agir vai nos denunciar para as outras pessoas, né? E isso é pior, porque é onde entra, né? Você está querendo agradar homens, querendo agradar pessoas, mas quando chegar lá na hora, Jesus pode falar pra gente, e isso é um dos meus maiores medos, falar, não, Fred, para parte de mim, não, isso é muito, muito sério, né? E a gente tem que aplicar da forma certa, né? Ser pacificador da forma certa, agir da forma certa, que isso vai nos credenciar na eternidade. Sim, sim. Se você até aqui
você se identificou ou lembrou de alguém, né? Porque sempre quando a gente está ouvindo alguma coisa, vixe, fulano é assim, cicrano é assim, pô, esse conteúdo aqui, esse podcast, fulano vai gostar muito, vou dar uma indireta, então deixa o seu like, se inscreve no canal e já encaminha esse link, né, para que outras pessoas sejam edificadas, para que outras pessoas possam ter o entendimento do que é ser um pacificador, né? O pacificador ele não é omisso, né? Então, se você conhece alguém que prefere calar, não quer falar e em nenhum momento quer resolver a situação, manda esse podcast para essa pessoa, né, para poder entender que o silêncio não é um sinônimo de ser pacificador. Né? A omissão não é um sinônimo de ser pacificador. Né? Então, você precisa... Lembrou de alguém? Manda, mas você tem que ficar até o final também, porque também é para você. Porque aqui hoje, nessa reta final, né, da nossa série, isso a gente vem falando desde o primeiro episódio. Se você pegar os ensinamentos que Jesus fala no Sermão do Monte, se você pegar e for colocar em prática... Nossa, já tá chegando na porta do céu já. Sim. Já tá, a são coroa já tá quase. 9 dicas ali que eu falo e falei no último, né? Se você não mudar nesse aí, eu duvido muito você não mudar. Se você pegar pelo menos a metade dessas dicas do que está sendo ministrado, você já vai ser uma pessoa melhor. Entendeu? E assim, como a Pri falou, né? De mandar para alguém assim. E até a gente mesmo fala por mim, porque a gente tem que ler, tem que estudar para a gente poder transmitir para as pessoas da melhor forma. E eu tenho sido muito mais edificado. Porque, como o pastor Poitier falou no culto de sexta, eu não estou brabo, não estou jogando direta, é para mim mesmo. Então, como foi no último, foi muito forte para mim, esse também foi muito forte, porque assim, você vai lendo ali, você vai se aprofundando. Eu falei, cara, eu sou assim. Então, a gente tem que se avaliar, né? A palavra mesmo diz, e examine o homem a si mesmo. Então, quando a gente começa a se examinar, cara, tem uma hora que eu sou assim. Tem uma hora que... Então, a gente tenta se tornar uma pessoa melhor e colocar em prática, né? Muitas das vezes eu tinha muito isso, né? De ficar calado. Às vezes eu fico um pouco, assim, querendo ir pro meu mundo, pra paz do cemitério, mas eu falo, não, cara, eu já vou e daqui um pouco eu já falo, porque a palavra mesmo diz, né? Não deixe se pôr o sol, só a ira, né? Então, é muito forte. E não é só isso, a gente precisa... Beleza, não brigou com ninguém, tá tudo certo, nós também precisamos construir o quê? Nós precisamos também promover conversas saudáveis, promover através da nossa fala, na verdade, promover não, é atrair o céu, né? Através da nossa fala, da nossa conduta, da nossa conversa, né? Em ambientes, porque assim, tem pessoas, eu não conheço ninguém, eu conheci, acho que hoje em dia não sei se vocês aí conhecem alguém que tá fofocando, tá falando, você vê que aquilo não é edificante. Você pode querer construir um ambiente, uma conversa saudável. Não é nem, às vezes não tá nem fofocando, mas assim, isso, você percebe que a conversa não tá trazendo bons sentimentos, né? Sei lá, uma reclamação. Você vê, alguém chegou, por exemplo, eu hoje, sábado, não, na sexta, eu peguei um Uber, fui resolver uma situação, aí peguei um outro, né, em um das trajetórias que eu tava dos meus afazeres. Gente, o motorista, ele tava aqui dirigindo, veio uma moto por trás, não sei se eu não percebi o que foi, se a moto buzinou e tal. O motorista direcionou, né? Mudou um pouco a direção. E ele começou a falar, eu devia ter derrubado ele da moto. Olha só, gente, naquele momento que eu ouvi aquilo ali, eu falei, sério, me deu náusea. Porque foi tão... Acho que a energia que ele transmitiu foi tão forte
E falou, e ficou repetindo, eu deveria ter. Assim, ele não falou pra mim, né? Tipo assim, pra construir uma conversa comigo. Acho que ele tava pensando em voz alta, esqueceu que eu tava ali atrás, Ele achou que estava sozinho. sabe? Eu falei assim, gente, é sério, me deu ânsia de vômito, assim. Eu fiquei, sabe, nauseada, que chama? Com náuseas, fiquei com náusea, né? Fiquei com náusea. Sério, porque foi muito ruim. Entende? Então, às vezes, a gente está em ambiente que as pessoas estão conversando coisas que não traz uma boa energia. Porque as palavras, a nossa língua, ela tem o poder de vida e de morte. Eu posso até não estar falando, amaldiçoando alguém, mas eu estou reclamando. E aquilo dali traz, né, a reclamação, ela constrói, na verdade ela não constrói, ela destrói um ambiente que poderia ser um ambiente pacificador, um ambiente agradável, né? Então nós, como filhos de Deus, a gente precisa também ter o que? Essa postura, essa conscientização, essa como é que eu posso dizer? Iniciativa de construir um ambiente saudável. Poxa, você viu que sua mãe tá reclamando, você que é jovem, sua mãe, vai lá, abraça, sabe? Isso já vai um pouco para as aplicações, né? Para as aplicações práticas. Mas assim, a gente precisa ficar atento mesmo, porque não é só no meio de uma discussão trazer um ambiente para ser o pacificador. Mas é também um momento nada a ver a pessoa reclamando ou fofocando ou, sei lá, reclamando da vida, trazer também uma conversa que vai edificar. Sim. Porque, ai, eu fiz nada. Aí você vai ter que escrever pra trazer a página. A gente não tem como você não ver nada, por exemplo, na sua casa, e passa o dia todo reclamando, brigando. Só que aquele espírito assim que o Espírito Santo tá aí. Aí chega à noite, você fala, poxa Deus, não senti nada. Não, nada, eu peguei, meu marido não é isso, minha filha é isso, isso já tá fazendo coisa. Que coisa de você vê como. Você vê o que ela falou. Ai, vai lá, abraça sua mãe. Às vezes eu vou estar na gritaria. Mas se você chegar lá, mãe, tá fazendo alguma coisa, sabendo que tu vai levar um esculacho lá na hora, grito, não precisa não, você fez sua parte. Essa parte foi muito grande pra gente controle também entre destruidores. É verdade. O orgulho ele destrói muito, porque se a gente não tiver a humildade de reconhecer, voltar atrás, muitas das vezes a gente pode se perder, né? E assim, a questão que é justamente essa questão de construir, né, o ambiente. Nós, como filhos de Deus, nós estamos em constante aperfeiçoamento, né? Então, assim, se você hoje se percebe que, sabe, tem algo de errado, se não consegue trazer a paz para aquele lugar, se não consegue promover um ambiente saudável, procura um líder, procura um discipulador, sabe? Além de orar, né, falar mesmo, sabe, bater a real com Deus, sabe? Eu não tô conseguindo, eu chego naquele local, eu tenho vontade de esganar fulano, eu tenho vontade de gritar, eu não consigo ver essa situação, eu tenho vontade de fazer isso, porque tem que ter cuidado para não exercer a justiça própria, né? Porque aí a gente acaba interferindo no que Deus pode fazer naquela situação ou com aquela pessoa. A gente precisa se lembrar sempre que nós somos canais, que nós somos vaso que transborda a presença de Deus, nós somos canais que deixa fluir, né, a presença de Deus na nossa vida para que outras pessoas sejam alcançadas. E nós estamos em constante construção, né? Sempre em constante construção. Então, assim, se você está com dificuldade de entender como resolver uma situação, que aí a gente já está entrando para as aplicações práticas, né? Você já tem que fazer o quê? Procurar a ajuda de um líder, de um discipulador, de uma pessoa que você vê, poxa, fulano naquela área ali, eu vejo que ela consegue. Meu caso, né? Eu sou mãe, eu vejo que fulano consegue, os filhos
são exemplares, porque os filhos, para quem é mãe, se você é mãe e está assistindo, você sabe que os filhos, eu tenho muito medo disso, os filhos, eles são reflexos do que os pais estão fazendo com os filhos. Então, assim, isso, os filhos, eles falam, é gritante, você, não, meu filho é isso, meu filho é bonzinho. Não, se o seu filho na escola se comporta errado, então o que você está fazendo, você tem que rever, assim, os seus conceitos. Ou chega na igreja, você é de um jeito, ou conhece alguém que é de um jeito, mas os filhos é um negócio, calma aí, vamos rever os conceitos. Então, assim, nós estamos em constante aperfeiçoamento, né? Sim. Então, já entrando para as aplicações práticas, se você tem dificuldade, procura um líder. Exato. Naquela área, procura alguém que você vê que se destaca. Eu quero ficar parecida com fulano. Eu vou conversar com fulano, né? Essa pessoa vai transmitir, né? Você vai, nossa, quando eu tô do Chega lado da perto. Priscila, eu me sinto uma paz. Com fulano eu me sinto uma paz. Então essa pessoa ela vai transmitir. Sempre vai ser aquela pessoa que consegue resolver os problemas, né? Aquela pessoa que consegue administrar ali os dois lados. Não, calma aí, não tem só esse lado, vou escutar o outro lado. E aí ela consegue resolver ali aquela dificuldade, né? Que aí já é a outra aplicação prática, que é a escuta ativa. Tá consciente do que você está escutando. Beleza, eu tô te ouvindo, mas a gente precisa também ver o outro lado. Não podemos tirar uma conclusão de um lado só, porque sempre existe dois lados, né? Numa situação onde você se coloca à disposição para ser um pacificador, sei que isso aí, ou seja, uma outra aplicação prática, né? Você ter uma escuta ativa. Uma aplicação prática para você, Luara, o que acha? Uma aplicação prática que a gente pode compartilhar aqui, de ser pacificador de um ambiente, como a pessoa pode exercer essa sair da paz de cemitério, vamos dizer assim, entrar para uma paz resolutiva. Uma aplicação prática que você consegue. A palavra já diz. Como a palavra de Deus fala aqui lá em Efésios, que se você pedir ajuda do Espírito Santo, ele vai te ajudar. Então, para mim, quando a gente verbaliza isso, verbaliza, aquilo parece assim que entra com mais firmeza pra gente não só ler, não só ouvir, mas a gente digerir aquilo. Então, igual a Pri falou, pra mim, realmente, é procurar pessoas que, cara, dali eu tô com dificuldade naquela coisa ali, aquela pessoa ali ajuda mesmo. Aquela pessoa tá conseguindo exercer aquilo dia após dia, então eu quero aquilo. E uma coisa assim que eu entendi, que não tem como o Senhor vir nos ajudar se a gente não tiver uma ação. É praticamente impossível, porque o Senhor, ele é cavaleiro, o Espírito Santo é cavaleiro. Então, se você não falar, Senhor, colocar na cruz, em oração, não tem outra. Para você exercer, você tem que ler a palavra. Você tem que verbalizar aquilo, digerir aquilo. Igual o Fred falou, não é só passar o olho assim, porque tá tudo ali. Para você viver nessa terra, hoje é manual. É palavra, é jejum, que igual o pastor falou sábado, sexta. Quando você jejua, você está dizendo que o Senhor é o teu dono. O Senhor é Jesus que te guia, é o Espírito Santo que te guia. Então, isso é o ponto do jejum. É dizer, Senhor, é o Senhor que manda aqui. Agora, a oração é você colocar na cruz. Você colocar, Senhor, eu estou com dificuldade nisso. Eu não estou conseguindo exercer a paz no ambiente, eu não estou conseguindo exercer a paz interior. Para exercer a paz interior, você tem que ter a paz interior, igual eu falei. Então, é cruz. Oração é cruz. Que ali, a cruz significa assim, que ele dali vai trazer cura. Então, oração, jejum e palavra. Esses três não tem. É prático. É o básico, né? É o prático. Se soubesse... O primordial tem que ser. A tua prática. Aplicação prática. Palavra, jejum e oração.
Se você não exercer isso, é impossível você exercer qualquer coisa do Sermão do Monte, qualquer coisa da palavra. É o Aquela trio. coisa que se tá difícil, não sei como, volta pro básico. Tá mato essa montanha, não conseguindo mover, tá difícil, volta pro básico, que é o quê? Né? Jejum, oração e palavra. O básico. Na verdade, a gente nunca tem que sair do básico, né? Muita gente sai do básico. Quer o quer andar no sobrenatural sem ter o alicerce do básico, né? E isso, a gente precisa ter esse cuidado. Que é o sobrenatural, mas ainda não conseguiu nem administrar o natural, né? Muitas das vezes a gente. Eita Deus! Eita meu Deus! Muitas das vezes a gente, Jesus me usa, Deus me usa no sobrenatural, mas no natural você não tá fazendo nada, como que você já quer ir pra faculdade sem terminar o ensino médio? Isso aí, ó. É Essa forte, chave, né? forte já. Toma. Né? Olha, presta atenção. Presta atenção, como é que você quer o sobrenatural de Deus se você não sabe fazer, se não está fazendo nenhum básico? E aqui, para nós, o sobrenatural, né? Vamos colocar, o sobrenatural, curar enfermos, sabe, ser movido nos dons, se você não está conseguindo fazer o básico, que é o domínio próprio, né? Ser um pacificador forte. Jejum, palavra e oração. Jejum, palavra e oração básico, né? Essa chave foi uma chave gigante. Então, outra coisa também que está muito ligado com o pacificador é a empatia. Né? Você ser uma pessoa que tem empatia, que você consegue sentir a dor do outro, ou você consegue sentir o que o outro está sentindo, e aí você consegue digerir e aplicar uma paz, dar um direcionamento. Porque a empatia, se você só é empático e não faz nada, você fica triste junto com a pessoa. E a gente tem que ter esse cuidado. Então a empatia, ela anda junto com você ser pacificador. Porque com a empatia você vai conseguir fazer isso que a gente está, né? E para os temperamentos é mais fácil. Para quem, né, para quem tem um temperamento mais explosivo, não tem paciência de escutar, seja rápido, vá ao objetivo, para de ficar, porque tem temperamentos que são assim, né? Que vai comendo pelas beiradas, e aí tem os fala logo o que tu vai falar, para de ficar enrolando. E quem pede para o outro, vai logo pro objetivo, fala, tem que, calma, entenda que o outro está compartilhando a dor, né? E aí seja um construtor de situações que promovem a paz. A gente precisa levar o nosso temperamento à cruz para poder conseguir fazer aquilo que Jesus quer nos conduzir. Então, ter empatia, oração, jejum e palavra. Não queira o sobrenatural se você não consegue ainda viver no natural. Né? Então, já são aí algumas aplicações práticas. E assim, uma coisa que acontece muito é nas redes sociais, que por um tempo, na época de eleição, aquelas coisas que a gente vê, né? Por um tempo eu repostava muito opiniões políticas que eu tinha sobre determinado partido, né? Que promove família, que promove... E quando eu ficava indignada que o outro lado, como é que pessoas estão apoiando esse tipo de coisa? Tipo aborto, tipo legalização de um monte de coisa, como é que pessoas estão apoiando isso? Ficava... E aí ia para as redes sociais e muita coisa aconteceu no tempo de eleição. Aí faça uma retrospectiva. Analisa como é que você se comportou naquela época, porque daqui a pouco tem eleição de novo, né? Então, assim, a gente precisa exalar a essência de Cristo até nessas situações. Vários gatilhos, né? Exatamente. Não quer promover a paz. Como a Pri falou, em redes sociais, às vezes também é muito complicado, porque às vezes você compartilha uma coisa que você não aceita ou que você tem um pensamento contrário, só que muitas das vezes a pessoa do outro lado, ela acaba criando um conflito. E aí você tem que saber administrar isso. Exemplo é que na minha sala, do lado, que a gente tem a cultura, né, o departamento de cultura,
e o de comunicação. Então, assim, são pessoas que a gente fala, faz o L, mas não é, pessoas que eles compartilham outro tipo de ideologia. Ou pensamentos ao contrário que a gente tem o pensamento. Então, muitas das vezes, existe esse conflito e a gente tem que saber administrar. Porque ali a gente tem uma convivência. E nas redes sociais não é diferente. Muitas das vezes a gente tem que ter um pensamento de postar uma coisa, mas sabendo que aquele ali vai gerar um conflito. E a gente tem que estar preparado e para poder transmitir e passar para aquela pessoa o que você está querendo dizer. E aí é onde a gente tem que ter a base na Bíblia. E quando a gente fala sempre e casa, quando a gente fala um testemunho, sempre tem a base bíblica. Porque tudo que, praticamente quase tudo que a gente já viveu, tem na Bíblia. Quando a gente vai transmitir, a gente tem aquela base bíblica ali. Não, mas a palavra, porque eu tenho isso aqui na palavra, e você já mostra para a pessoa, não, porque eu acredito, eu penso dessa forma, a palavra diz, e sempre é bom, eu uso muito. Mas a palavra diz, aí eu falo a palavra e já conto o que eu vivi, porque sempre casa, e aí a pessoa fica assim, então ela já vai meio que quebrando as fortalezas. Então, o básico, né, sendo bem feito, em qualquer situação você consegue desenrolar. Agora eu tava aqui, é até engraçado. Tava montando aqui uma que é jejum, oração e palavras. Como que pode ser mais fácil para o pessoal entender, tipo, entrar na cabeça? Até meio engraçado. Aí eu falei, Jop. Jejum, oração e palavras. Eu falei, o dia desse eu lá em casa falando pra Ana Lu, os irmãos falando que não quer as garotas do job, tem que ir do job, jejum, oração e palavra. Tem que ter o jejum e oração e palavra. É isso aí. Gente, aqui foram as nossas aplicações práticas, né? Agora é só questão trazer um de ação dentro de casa, no trabalho. Só detalhe que eu fiquei com muita vontade de compartilhar, de entrar um pouquinho mais nisso, do adolescente, da criança, do jovem que está em casa e presencia os pais que brigam muito, ou né, que a mãe é extremamente estressada. Uma dica, uma aplicação prática, né, que você pode estar exercendo dentro de casa, abraça mais o seu pai, abraça sua mãe, esteja ali ativando a sua escuta para que você, e aí mãe, e aí pai, esteja ali perto, saia, você tem que ser um exemplo, saia do celular, fica mais presente em casa, pai, mãe, você jovem, você adulto que está assistindo, sai do celular, fica presente naquela situação, naquele momento. Eu aprendi uma coisa chamada V0, que é velocidade zero, é onde nada acontece, é onde está tudo parado, velocidade zero. Você está em um ambiente com uma pessoa, sai do celular, esteja em V0, esteja em conexão com ela. Então, isso aí é uma aplicação prática, esteja em conexão com as pessoas que estão ao seu redor para que você consiga manifestar o amor de Cristo, através da empatia, da escuta ativa, né? Então, se você pegou esses detalhes, não, ficou com dúvida, volta aí um pouquinho, assiste de novo, né? Anota o que você gostaria de estar mudando, o que você teve de dúvida também, né? Nos procura, ou procura a sua liderança para poder te ajudar nessa parte, né? Então, aqui nós vamos para as considerações finais. Vocês têm mais alguma anotação aí? Quiser compartilhar mais alguma anotação antes das considerações finais? Tem alguma aí? Alguma? Se você queira finalizar. Só pegando um pouco do que a Pri falou, sobre a gente parar primeiramente com os nossos familiares, que é onde mais temos conflitos, mas é servir em meio ao caos, porque isso vai constranger. Se você vê seu pai e sua mãe brigando todos os dias, aquela discussão e tudo, sirva ambos, porque isso vai constranger, uma hora vai constranger.
E você não está fazendo para ele, você está fazendo para o Senhor. Porque uma hora o Senhor vai falar com eles daquela forma. O que é servir? É estar ali perto, é orar por eles. Muitas das vezes vai ser lavar uma louça, limpar uma casa, ajudar seu pai, ajudar sua mãe, ter uma conversa ali, por ali, pelas beiradas. Isso é servir, você está disponível para eles. Uau, isso aí. Então, é isso. A Pri falou desse V0, né? A gente já teve vários seminários sobre cultura do lar, né? Teve tipo um treinamento, né, de mesa posta. E até hoje a gente utiliza isso lá em casa, de comer na mesa, né? Porque você consegue ver e sentir o que a outra pessoa tá passando. E entra nesse lado que a gente está falando de ser pacificador, de você entender, né, os dois lados da situação. E a gente foi para uma confraternização, chegou lá, quando chegou a última pessoa, pegou todos os celulares e colocou em cima da mesa. Nossa, eu achei aquilo ali tão interessante, porque a gente teve aquele momento de comunhão, ver o que todo mundo estava sentindo, e a gente vê umas pessoas mais tristes, outras mais felizes, outras meio assim, entendeu? E na mesa, e a cultura da mesa, ela ensina isso. Você ter aquele momento, igual a Pri falou, de velocidade zero. É ali aquele momento que todo mundo está na mesma velocidade, no mesmo entendimento, né? E ali você consegue, mesma conexão, você consegue ver o que a pessoa tá sentindo. E ontem a gente estava na mesa, e isso a gente aplicou, a gente colocou o celular lá e eu vi que ninguém pegou no celular. Todo mundo interagindo ali, conversando e a conversa fluindo. Então, assim, isso é muito interessante que a Pri falou. Você desligar mesmo, velocidade zero. E isso é compartilhar, né? Só para pontuar aqui mais uma coisa. Glória a Deus. Pessoas curadas curam outras pessoas. Isso aí, Lara. Forte. Pessoas curadas curam outras pessoas. E aí nós vamos pro desafio da semana. O desafio da semana, da sua semana. Se você está assistindo, você já está sendo desafiado a fazer o que vai ser dito aqui agora. Porque você sabe, você já vem acompanhando, né, todos os episódios, sabe que sempre no finalzinho ali tem um desafio a ser feito. Mas não é um desafio que é para você mostrar pra gente que você está fazendo, não. É um desafio para você, é um desafio que você vai ganhar, somente você, se você se propôs, se você olhar, se você escutar, se você vou entrar nesse desafio aí, tenho certeza que você vai ser edificado. Então, o desafio da semana é identificar uma situação onde tem um conflito, né? E você exercer as dicas que a gente colocou aqui, né? As aplicações práticas. Você identificou a situação de conflito, vai ali e promove a paz. Constrói, faz alguma coisa, sabe? Promove. Se estava uma confusão, vai lá e leva a solução para aquela confusão. Identifica isso, toma essa atitude e aí depois vai em oração e pergunta, apresenta a Deus aquela situação. Claro que, assim, antes de você entrar numa situação para você ser pacificador, você sempre vai ter que ter feito oração, você vai sempre ter a comunhão com Deus e pedir um direcionamento do Espírito Santo. Só que depois que você promover aquela paz, se você conseguiu ou não promover, leva para a cruz também, conversa com Deus, e para que seja fixado na sua mente, no seu coração, no seu entendimento, o que você aprendeu com aquilo, o que você conseguiu conquistar com aquilo. E aí você vai fazer o quê? Se você se sentir confortável, eu espero que sim, porque tudo que é bom a gente compartilha, tudo que a gente aprende, a gente compartilha, a gente fixa mais o nosso aprendizado. Você vai colocar hashtag geração Role, hashtag o arroba da geração Role também, né? Marca, qual que é? O hashtag pacificadores Role. Hashtag pacificadores Role, não estava vendo, estava aqui embaixo.
E aí você coloca lá e coloca uma escrita, ou faz um vídeo, ou tira uma foto de algo, de algo que você sentiu que, sabe, traz, compartilha com a gente, compartilha com as outras pessoas o que você aprendeu, tá certo? E é isso. Vocês têm alguma consideração? Só. A dica, como falou, né? Postar aí, né? Se você vai assistir antes do Natal, né? No Amigo Oculto lá, se o irmão deu um presente melhor do que o outro, ficar falando, na verdade você usar lá, não, peraí, vou resolver aqui, já dá de postar lá, o Fred, Luara, Pri, eu compartilhei isso aqui, eu vi lá na minha confraternização e já... E você ganhar um presente que você não queria ganhar, Você então você não- vai ter que Vai ter que ser seguir pacificador aí. pacificador ali. E é isso mesmo, galera. Então, vamos. Estamos finalizando mais um Holycast. E o próximo Holycast vai ser extraordinário, assim como todos os outros. Então, se eu fosse você, terminou de assistir esse, já fica atento pro próximo, porque a gente vai finalizar e fechar essa série, né? Sermão do Monte. Então, eu agradeço por ter ficado aqui conosco até o final. Compartilha, deixa seu like, comenta nas redes sociais, aqui no YouTube. Vamos interagir, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que outras pessoas precisam também desse conteúdo. Então, vamos interagir. Também agradecer o nosso cameraman, diretor, editor, Rafael Yamada, né, que sempre está nos apoiando. Se não for ele também, né? Um abraço especial pro Rafael, obrigada Junto, aí. Rafa.